Olá! Sejam mais do que bem-vindos a mais um Overflow Cast! Estamos de volta! Muito bom estar aqui, com hein? vocês, muito bom estar aqui. Mais um programa. E, gente, YouTube, Spotify, Deezer, não deixa de compartilhar, gente. Compartilha, porque essa mensagem com certeza chegou até você. Vai transformar sua vida, vai modificar sua vida. E com você compartilhando, com certeza você vai estar ajudando muita gente também. Sininho, se inscreve para você sempre estar recebendo os nossos programas e as notificações para você não ficar de fora. Aplausos para aqueles que estão fazendo isso agora. Eu acho que minha voz deve estar um pouquinho... Tá falhando, mas a gente não pode parar, porque o transbordo não pode parar. Tá falhando, mas isso aqui eu não entendi nada. Vamos lá, gente. O que tá falhando aí, o microfone? Tá falhando um pouquinho o áudio, só. Você tá com essa garganta falando um pouquinho. Gente, olha só. Muitas pessoas me mandam direct pedindo sobre alguns temas. Eu sugiro que vocês escrevam aqui embaixo, para que as pessoas também se sintam encorajadas a escrever. Pega esse vídeo agora que você recebeu em algum lugar, compartilha com pelo menos 7 grupinhos do seu WhatsApp. Eu sei que você tem mais de 50, eu sei, mas faça isso, sabe por quê? A pessoa que precisa ser alcançada talvez não esteja ao nosso alcance, mas está ao seu alcance. Então seja um cooperador para a grande obra do reino. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, o tema de hoje vai ser muito forte. O tema que você deve começar a aplicar desde agora, nesse momento, para que você tenha agora um próximo ano de virada. Você já vai estar preparado para decolar no próximo ano. Chega de continuar o ano passando do jeito que tá, sofrendo, triste, amargurado. Tá na hora da gente virar essa chave. Em falar nisso, em virar a chave, tá? Anota aqui embaixo também quais são as chaves, quais são os ensinamentos, tudo aquilo que você adquiriu nesse programa, e coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo, para que a gente também possa ver o que está acontecendo e quais são as transformações que estão acontecendo na sua vida, né, amor? É verdade. E vem com a gente nesse trajeto, a gente está junto nessa jornada. Muitas pessoas têm entregado, muitas pessoas têm comprado, além do que eu imaginava, os livros, têm comentado, têm virado chaves. O objetivo é justamente isso. Quando Deus tocou no nosso coração para que a gente fizesse esse movimento, o objetivo único e exclusivo é esse: transformar a vida de quem está nos seguindo, nos acompanhando, para que conheçam essa maravilhosa graça, seja alcançada e desfrute daquilo que a gente desfruta. A gente apresenta os resultados, mas a gente também não para de apresentar o trajeto, para que você também siga essa rota e possa avançar, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é muito pertinente a toda a existência, né? As pessoas esquecem sobre isso, né? Sobre princípios. Sobre princípios que você tem que ter, você tem que adotar como base do seu DNA. E olha só... não negociar. Não negociem princípios eternos. Não se negociam, gente. Eu tenho uma história de vida de 13 anos atrás, que a única coisa que eu fiz para reconstruir a minha vida foi não negociar princípios. Então eu digo claramente, com uma certa propriedade, não teórica, mas experimentada, não negocie princípios, tá bom? Princípios que devemos adotar. E sabe que existem muitas coisas e muitas dificuldades e algumas coisas que acontecem na nossa vida que é para justamente a gente saber se a gente está aplumado nos princípios, né? E aí vem essa cilada para que a gente... eu acho que aquilo que eu tô vendo é melhor do que ter o princípio e seguir o princípio. Né? Essa semana na empresa teve algo que feriu muito a mim, a Vassa sabe disso, mas eu vou falar no decorrer desse programa. Vamos começar a falar um pouco sobre os princípios. Quer herdar promessas? Cumpra princípios. Se você quer herdar as promessas do Senhor, porque a maioria, né, das promessas do Senhor na Bíblia... Todas elas têm uma condição. Todas elas têm uma condição, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E a gente geralmente costuma, né, dizer, né, que todos nós crentes, né, se a gente deve, né, comer o melhor desta terra, né? Se quiser me ouvir, porque Deus duas condições. Merece, né? Você quer... Agora, olha só, a promessa com princípio. Comereis o melhor desta terra, se quiserdes e se eu me ouvirdes. Se me ouvirdes e se me obedecer. Agora você fala assim, mas eu ouço a palavra todo dia. Olha só, guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu confundi. O que eu quero dizer,
Se você ouve, você tem fé. Se você tem fé, você pratica naquilo que você crê. Se você não pratica o que você não crê, você não ouviu o suficiente. Então, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas vamos falar sobre outro princípio. Comereis o melhor dessa terra é uma promessa. Você quer ter essa promessa? Porque, gente, tem gente... Pois é, mas isso é uma coisa tão séria, porque tem gente que tá comendo migalhas. Tá dando migalha, come migalha, está nesse momento de se servir por migalha. Será que você tá deixando de cumprir, né? Essa promessa de quê? Que a gente acabou de falar aqui. Se me ouvirdes, eu me obedecer. Então, assim... Gente, preste atenção, porque tem muitas coisas que às vezes a gente fica num cativeiro da nossa vida, a gente vive momentos muito difíceis e muito complicados, né, de sofredores, e assim, a gente passa várias dicas aqui, que é para justamente você, é esse tipo de chave, é isso que eu tenho que começar a prestar atenção na minha vida. E eu vou começar falando para vocês aqui, 1 Coríntios 2, para vocês entenderem sobre isso. Irmãos, quando fui até vós anunciando os ministérios de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, nem de demonstração do poder do Espírito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nosso linguajar aqui é simples, porque é intencionalmente simples. Aqui não tem linguagem subliminar, aqui não tem jargões que vão fazer conexões, nada. Eu creio que a palavra basta. Então, a minha linguagem é para que seja alcançável, não somente a você, a todos. Porque não adianta nada demonstrar grande conhecimento se você não vai entender na prática aquilo que você precisa aplicar. Fechou? Vamos lá? Fechou, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre aquele princípio com promessa. Desculpa, aquela... Eita! Eu falei, qual o princípio com promessa? Tá. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Aquele primeiro mandamento que fala uma ordenança que ele tem uma promessa, uma garantia. Claro, né? Da honra, né? É da esse? Honra, o princípio da honra. Eita, esse vai ser forte hoje. O princípio da honra, primeiramente, honrar pai e mãe, né? Esse é o primeiro princípio e às vezes a gente pensa, mas eu fui magoada, fui lesada, sofri abuso, seja mental, seja físico, eu sou muito magoada, eu sofri demais, porque realmente tem pessoas que sofreram demais, tanto com o pai quanto com a mãe. Porém, não tem jeito, gente. Você só prospera. Ter uma vida, você quer ter uma vida próspera e você quer ter uma vida longa, né? De longanimidade, não só de dias, mas de prosperar mesmo na vida, você tem que honrar pai e mãe. Ou seja, perdoar, honrar seu pai e sua mãe enquanto estão vivos, enquanto eles estão aqui, né? Que você quer complementar com mais alguma coisa? Eu quero complementar pelo seguinte fato. E falar mais um pouquinho sobre honra também, sem ser de pai e mãe, mas uma honra num contexto, né, geral. Honra geral. Primeiro eu vou concluir porque a gente já tratou de bastante gente e muitos deles não prosperavam em nenhuma área por conta dessa falta de honrar pai e mãe. Gente, eu entendo e compreendo a sua dor e suas motivações são reais, de frustrações, de dores, de ausência, de agressões, de negligência, de seletividade, pais seletivos, que feriram profundamente a sua alma. Só que você liberar esse perdão e você honrá-lo não é um benefício que você traz a ele que te feriu, é uma libertação que você leva para você. Quando você libera isso do seu coração, você não carrega esse peso na sua mala da sua vida, da sua construção como pessoa. Então você se vê livre para prosperar. Aliás, o maior sentimento de honra que você pode entregar para os pais, o maior sentimento de honra não, o maior sinal de honra que você pode entregar para os seus pais é a prosperidade. Como você vai prosperar se você é cheio de trauma, cheio de bloqueio, cheio de limitações? Sabe o que vai acontecer? Você vai replicar aquilo que você tem. Pessoas feridas ferem, né? Então, libere isso. E rompe isso até mesmo para a próxima geração. Sim, porque você começa vai gerar pessoas que vão ter os mesmos problemas. Exatamente. Isso é muito forte, gente. Tudo que a gente fala, gente, é porque às vezes a gente não fala muito. São fatos e é muito forte no mundo espiritual. Então, quer dizer, você vai estar se libertando, se liberando desse cativeiro, dessa prisão que você tem, né, de não perdoar. E quando você perdoa, que você libera essa escravidão, você está cativo nessa escravidão, ou seja, para a sua próxima geração, para os seus filhos. Então, geralmente, ele não consegue ficar muito em empregos. Ah, não, mas eu vou ser empreendedor. Beleza, você não consegue segurar cliente.
Por quê? Porque os clientes são seus patrões. Os clientes vão te pôr à prova. Os clientes vão sim pegar pesado, tal como seus pais pegaram. Principalmente a questão da autoridade. Vai fazer você fazer negócios que você não gostaria de baixar muito o preço. Você às vezes vai tomar bronca que você não suportaria do seu pai, mas vai tomar do seu chefe, porque você precisa pagar boleto. Aí a pessoa afrontou o pai, que era o símbolo da autoridade, era o ensaio da autoridade que você vai ter na vida, e aí você não vai saber lidar com a autoridade daqueles que nem te amam. Porque, mas meu pai era muito durão, ele era ruim. Cara, mas você não faz ideia. De repente, ele só estava dando aquilo que ele tinha. Entendeu? E eu digo mesmo também por parte da mãe. Você não submete uma autoridade materna, os homens ficam insensíveis e imaturos, tá? Porque a maturidade do homem não é só por ausência de homem, não. E as mulheres ficam inseguras, por isso que elas buscam a aceitação amorosa, se deitando com pessoas que não deveriam. Que não é aquelas que deveria deitar para honrar, mas ela deita para se submeter. Aí a pessoa se submete a uma exposição, uma defraudação de uma pessoa que não está nem aí para ela, vai ser só mais um no seu calendário de intimidade que teve na vida. Você vai armazenar mais um laço de alma que você vai ter que romper isso. Eu sugiro que você rompa, mas você não submeteu uma autoridade materna porque julgou que ela estava errada. E a mãe te amando. Então, na prática, a gente vê tantas feridas por conta disso, mas a principal delas é a promessa para que seus dias sejam longos. E eu não conheço. Eu não digo longevidade apenas no fator numérico. Sim, prosperidade como um todo, porque dias longos, sim, para que sejam prósperos. Exatamente. Porque acontece, muitas pessoas têm passado por grandes dificuldades na vida, às vezes financeira, seja lá o que for, por conta de não liberar, porque está cativo nisso, entendeu? Por conta de vive travado por conta disso. E aí a honra como um todo, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes nos ajudam na nossa caminhada de vida e a gente sequer honra aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está precisando e gente, honre. Se você carrega esse princípio da honra sempre, se você em algum momento passou por algum momento difícil, alguém estendeu a mão para você, seja por uma palavra, seja aquilo que for, honra, fala uma palavra legal, dá uma palavra bacana, não precisa às vezes, mas como é que eu vou honrar? Sabe, às vezes dando atenção, ligando, perguntando como é que a pessoa tá, às vezes não é nem questão financeira, né? Mas assim, aquela realmente é um princípio de que, cara, honre todo mundo possível e imaginário. Você vai pensar agora em pessoas que te ajudaram e você sequer parou para 5 minutos para de repente dar um ouvido para essa pessoa. Isso é fundamental, tá? Olha só, é por questões de ética ministerial, obviamente, por questões de outros fatos também de atendimento e tudo mais, é óbvio que eu já peguei muitas pessoas que tinham problemas na área financeira e em relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, mas em todas essas áreas você via um foco de tensão na questão de autoridade paterna ou materna na ausência. Gente, você não faz ideia. E quando a gente olha, observa e começa a traçar e começa a entender, a pessoa, a primeira coisa que ela faz obviamente, estado de negação. E a gente começa a explorar melhor isso e você começa a perceber a olho nu a transformação da pessoa, porque ela liberou o perdão, porque ela foi lá e falou, minha mãe tem uma longa idade, tem uma idade maior, a mulher mais importante da minha vida é minha esposa. E até hoje eu encontro com a minha mãe, eu peço benção a ela. Benção, mãe, ela deixa abençoe, filho. Mas você é cristão, religiosidade, cara, você não está entendendo o que é honra. Você não está entendendo. Como minha mãe se sente honrada. Fui pedir até hoje, beijá-la e falar, benção, mãe, Deus te abençoe, filho. Vai com Deus. Sempre. Isso aí é algo que ficou marcado na minha vida. Se você não tem isso, cara, por favor, abençoe sua mãe, pede bênção a ela. Né? Isso é tão lindo isso. Eu acho isso tão válido. Não como exemplo na minha vida, mas se você não tem mais acesso aos seus pais, honre dando resultado. Meus pais faleceram, eu estava sem falar com ele. Bom, primeiro ore a Deus. Através do Espírito Santo de Deus, você vai liberar esse peso do seu coração. Estou pulando etapas, né? Já estou falando o modo, né? Mas tudo bem. Segundo, libere isso. Libere isso. Orando a Deus, enfim, isso já basta. Você vai ver que vai haver um milagre na sua vida, vai ser uma transformação a partir de uma decisão. Se possível, né? Encontrar com seu pai. Enfim, não precisa. Isso aí. Se você também não tiver tanta certeza do que fazer, também pode nos procurar. A gente tem total prazer em ajudar nesse processo, tá? O importante
eu tenho certeza absoluta, desde o momento em que você busca isso para sua vida, você vai romper e vai destravar grandes barreiras da sua vida, né? Às vezes você está passando por uma situação difícil agora, você está procurando alguma coisa, está passando por necessidade, está passando por alguns problemas, e aí às vezes a falta de alguns princípios. E quando a gente começa a cumprir os princípios da nossa vida, eu tenho certeza que isso vai mudar muitas áreas da sua vida, né? Não negocie princípios que são eternos. De maneira nenhuma, as oportunidades virão, tá? E quando você continuar sem negociar, mesmo você não enxergando e nem tampouco entendendo, você vai ver o fruto lá no final. Tem mais algum ponto? Eu vou falar sobre um, quer que eu avance aqui? Olha só, tem um princípio que quando tentam pegar Jesus numa pegadinha, que ele fala assim, aqui ó, você tem que dar tributo, você tem que pagar tributo a César, né? Porque estavam cobrando tributo demais, os romanos. E ele pega uma moeda aqui, vem cá. E ele falou assim, dá de César o que é de César. Eu já dei aula sobre finanças, e quando eu comecei a falar sobre tributação, sobre pagar os impostos, mesmo sendo abusivos, e você não vê resultado a olho nu, toda vez que eu bato num buraco, eu fico pensando no meu IPVA. Que raiva que dá isso, né? Mas eu fui fazer uma sauna num lugar onde tem um monte de empresário, e, cara, na mesma hora tinha um empresário falando sobre isso aí. Cara, eu tô com uma técnica que eu abro tal empresa, faço assim. Aí eu olhei e falei, caramba, diabo, você tá de brincadeira, acabei de dar aula sobre isso. Eu falei assim, não, cara, tá tranquilo, se eu pago imposto é porque tá entrando dinheiro. O cara olhou pra minha cara, ficou uns 10 segundos assim, ó. Eu falei, dá de César o que é de César. É dele, tá resolvido, minha parte tá feita. O problema não é meu. Entendeu? Minha parte está feita. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Cara, às vezes você é tentado a fazer o famoso e maldito e desgraçado jeitinho brasileiro, porque isso é desprovido completamente de graça, entendeu? Quem faz isso geralmente é um 71, e se você faz, me perdoe, mas eu estou lidando com um fato, você deveria se libertar dessa maldição. Esse jeitinho brasileiro sempre tende a você tirar um benefício próprio, mas principalmente quebrar princípios. E quando você quebra princípios, a conta vai fechar na sua casa, vai fechar na sua família. Né? Pensa nisso, hein? É o princípio da verdade, né? Então a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser realmente fiel, né, àquilo que a gente faz. Não adianta, é aquilo que a gente sempre fala, gente. As coisas aparecem na nossa vida assim, de bandeja, né? Porque o inimigo, o que ele quer? Óbvio que ele quer que você quebre justamente os princípios que estão na Bíblia. Ele conhece a Bíblia tanto quanto Deus. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que ele vai te dar uma bandeja ali, olha só, né, que maravilha isso aqui. Para quê? Para que você compre o princípio. E às vezes, né, a pessoa está passando por uma situação tão difícil. Já aconteceu, né, de às vezes em algum momento está passando por uma situação difícil, você tem que pagar alguma coisa, né? Você tem que pagar algo, mas aí se você é uma pessoa que está ali, comprometida com Deus, buscando ali, entender ao Senhor, ouvir ao Senhor, porque ouvir a Deus não é fácil, você precisa buscar a intimidade. Então você está ali na busca da intimidade com o Senhor, e o Senhor fala assim, olha, eu quero que com esse dinheiro você faça outra coisa. Aí você tá ali no perrengue e você fala, tem certeza, Deus? Deus fala, quero que você pegue esse dinheiro que você iria pagar tal coisa. Eu quero que você abençoe essa família. E aí... Cara, isso acontece. Acontece demais. E aí Deus tá fazendo o quê? Ele tá provando o seu coração. Ele tá entendendo, ele tá querendo entender onde é que tá o seu coração. Porque mesmo que você esteja lá no perrengue, né? Mesmo que você esteja lá no osso, né? Agora, se você crê, né, os ossos secos se tornarão vidas, né? Então, acontece muito sobre isso. Acontece muito isso. Exemplo prático, real. Um dado pastor foi ministrar numa igreja como convidado. Ele tinha o dinheiro da ida e da vinda. Ele contava com uma oferta da igreja, que é uma prática comum. E ele terminou de pregar o evangelho, terminou o culto, ninguém ofertou nada a ele, nada. E eu não sei por que cargas d'água, o dinheiro de voltar para casa ele tinha dado em oferta na igreja que ele foi visitar, ou seja, ele deu o dinheiro da oferta porque ele sentiu de Deus de dar. Ele ficou sentado na cadeira da igreja assim, as pessoas se despedindo e tal. Ele falou, Deus, eu não tenho como ir embora. O que eu faço? Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, olha, cara, isso foi detalhado. Tá vendo uma pessoa agora que vai te dar um saco, um envelope cheio de dinheiro. Não é meu. Negue. Aí ele falou assim, Deus, é você que está falando mesmo? Não é possível que ele pensou até que fosse o diabo, né? Ele falando em oração, né? Deus, é você mesmo que está falando, não é possível, não tem dinheiro para ir embora. Aí veio um cara, botou a mão no ombro dele e falou assim, ó, negue. E saiu.
Aí veio um cara e falou assim, eu senti no meu coração, abriu assim, pegou o envelope, ele falou que tinha uma maçaroca assim no envelope. Aí ele olhou e falou assim, meu irmão, pelo amor de Deus, devolve isso. Isso aqui não é para mim. Mas sabe o que é dizer não quando você não tem assim... Mas você tem que andar uns 40 quilômetros para ir embora. As pessoas acham que isso não acontece, né? Olha aí ele só. levantou, ele foi assim, a passos curtos em direção à saída da igreja pensando, e agora? Aí veio uma pessoa e deu uma oferta para ele, uma oferta que foi suficiente para ele fazer um lanche e conseguir a sua condução para ir embora. Foi suficiente. O que você aprende com isso? Cara, nos momentos que você está passando por desafios, você vai receber ofertas para quebrar princípios. Você vai receber a oferta de quebrar princípios elementares que constam na palavra de Deus e princípio de honra. Você possivelmente vai acabar sendo tentado a deixar de honrar alguém por causa de uma necessidade, por causa de uma palavra. E o princípio da honra é inegociável. E ele também é irrevogável. Não tem cláusula de exceção. Honrar pai e mãe para que seus dias sejam longos. Tá assim, salvo se o pai ou a mãe fizerem isso. Não tem regra de exceção, cara. Ele não está dizendo isso, ou seja, poxa, não tem nenhum argumentozinho aqui, não tem nenhum tempo pseudo-moderno como o de hoje, poxa, não tem nenhuma narrativa para enrolar isso. Não tem. Então aprenda a lidar com isso, que você, quando tiver em provações, você pode ser tentado a quebrar princípios. Não quebra. Fechou? Fechou. Qual o próximo princípio? Vamos falar de um princípio básico e forte daquele que é maior a quem serve, do lavar os pés, que está em João 13. Ai. Gente, o princípio de servir. Servir, nossa. Você sendo Deus, sendo grande, desculpa assim, Jesus sendo Deus e você precisando modelar ele. Você precisa ter alguém para modelar. Modela Jesus. Eles, com os seus discípulos, ali tinha um monte de gente que um negou, um traiu e o resto vazou. Ficou um ali, mas vazou. A maioria, né? Todo mundo. Então, ele, sendo Deus, já sabia disso. E quando perguntaram sobre as coisas do reino, estou parafraseando, ele se levantou e lavou os pés. Ele serviu no cargo que era o pior cargo que existia naquela época. Porque as pessoas andavam com aquelas sandálias fedorentas, naquela sequidão do deserto, aquela poeirada do inferno. Acho que Jesus nos ensina muito a ser uma pessoa servidora e a ser uma pessoa humilde, ao ponto de que hoje em dia a gente vê as pessoas, né, poucas vezes que ganham, ou um carguinho acima, uma coisinha às vezes assim a mais, nossa, a pessoa realmente revela ali o coração, né, a altivez, o orgulho, às vezes é uma coisa pequena, né, tão pequeno, aí Deus, eu acho que deve ficar olhando lá de cima e falar assim, gente, tá vendo? Às vezes nem sabe pedir, né? Às vezes a pessoa também tem essa, né? Tem uns que sabem que querem pedir uma Ferrari. Mas pra que você quer pedir Ferrari pra quê? Tem dinheiro pra pedir da Ferrari? Entendeu? Quer pedir Ferrari pra quê? Aí, assim, é o que eu falo. Às vezes a pessoa não sabe nem pedir. Pede saúde, pede prosperidade, pede sabedoria, né? Tem que saber pedir para Deus, né? Agora, se você está pedindo, com certeza, se você pedir para Deus, né, pelo seu esposo, pela reconstrução da sua família, isso faz sentido para Deus. Isso faz total sentido para o Senhor. Mas o que eu ia falar, esse princípio da servidão, eu aprendi ele, eu acho que ninguém nunca tinha me ensinado sobre isso, né? Sobre esse princípio da servidão. Eu não sei como, que eu acho que foi na minha vida mesmo, mas eu aprendi na empresa. E eu entendi porque eu tinha uma força, uma vontade muito grande, né, de ser, eu já estava formada em administração de empresa, mas de ser uma grande gestora, de ser, né, de chegar ao topo máximo de uma empresa. E nunca me achei assim, né, super mega inteligente, isso, aquilo, não, gente. Mas eu comecei a entender alguma coisa, eu comecei a perceber e observar que a pessoa que serve, a pessoa que entrega além daquilo que as pessoas pedem, a pessoa que está sempre ajudando o outro, sabe? Ela é sempre lembrada. A pessoa sempre é lembrada, ela não é esquecida, porque são raras as pessoas que fazem isso. Porque na maioria, eu percebi isso, a maioria só faz aquilo que até a ponta onde falaram que é para fazer. Olha, vamos botar um exemplo. Você agora, atendimento de call center, né? Eu comecei assim, esse atendimento de call center. Você vai atender o seu telefone, você vai ligar, você vai falar com o cliente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tudo bem. Aí você vai e pede para uma pessoa uma coisinha além. Aí a pessoa fala assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não faz parte do meu trabalho. Pois é. Aí eu comecei a observar o quê? Não, esse ponto, justamente o além que as pessoas não querem fazer, exatamente, é uma oportunidade e faz você servir.
Então, quando a pessoa começa a observar isso me fez o quê? Crescer muito rápido na empresa, porque mas isso cansa demais. Porque eu não vou ter final de semana, às vezes tem que trabalhar final de semana. Gente, tudo é um processo, né? Tudo faz parte da vida, tudo é um processo. Só que as pessoas não querem, as pessoas só querem o resultado. E aí passa por esses... Gente, aí às vezes a pessoa fica assim, mas eu preciso ser muito inteligente. Não, sirva. É simples. Quer um exemplo? Eu vou falar um exemplo prático. As pessoas querem nosso lifestyle. Que eu passei a enxergar isso, porque para mim era muito normal. Mas as pessoas falam isso. Algumas pessoas que eu conheço falam, cara, uau. Mas a gente está fazendo isso aqui, por exemplo, agora para servir. A gente está te servindo. As pessoas focam no resultado, mas não está vendo o trajeto. Por que a gente está servindo? Porque precisa de dinheiro. Você não está entendendo. Você não entendeu a mensagem. Isso não vai resolver. Isso não é o nosso propósito. Dinheiro é muito bom, é confortável. É claro que é, mas, gente, não é tudo, não é o que vai resolver um problema. Não é muito bom assim, que você não tem uma conta para pagar, você não fica preocupado com a conta para pagar, essas coisas todas, mas não é isso. A gente está falando o seguinte, a gente pega o nosso tempo e fora de tempo para servir a vocês, para que as pessoas já que desejam algum resultado, aprendam, principalmente, que a completude da pessoa é no servir, e os resultados vêm em servir. As pessoas falam tecnicamente sobre isso que você está falando, sobre over-delivery, né, de entregar mais e tudo mais. É uma técnica que criaram, né, que falaram agora não, uma técnica é um princípio bíblico. O maior é quem serve, né? O menor é o maior, o último que chegou para trabalhar foi aquele que recebeu a mesma paga. Ou seja, nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você começar a servir. O maior é quem serve, seja sempre fruto de, sempre visto como uma pessoa útil, como uma pessoa que, antes de tudo, pode ser confiada. No meu segmento, de uma das empresas, ela atende, e às vezes empresas muito delicadas em muitas áreas, a gente atende forças especiais, etc. E algumas delas me ligam para pedir coisas assim, que não é da nossa área. Mas por que eles pedem? Porque, primeiro, eles sabem que pode contar. Segundo, porque a gente estabeleceu uma relação de confiança tão incrível que às vezes eles pedem coisas que não é da nossa alçada, mas eu entendo que ele está falando o seguinte, cara, eu só confio em você para resolver isso. Entendeu? Então, quando você passa a servir, você passa a ser lembrado. Agora, imagina se eu fosse um grau limitador. Não, olha só, isso não é minha área. Isso não é minha área. O cara, então tá bom. Então você vale só aquilo que eu te pago, ok, você não vale nada, você vale uma cifra. É muito limitante, muito limitado. Tem um isso, exemplo, né? Sirva os seus liderados. É verdade. Sirva os seus liderados. Tem um exemplo uma vez, né, que nós fomos fazer o nosso overflow presencial, que nós temos também nosso overflow presencial. Qual é a data? Tá? Dia 4 de fevereiro, vamos parar aqui agora para falar sobre isso. Dia 4 de fevereiro, overflow presencial na Barra da Tijuca. Você não pode perder, é um dia só, por enquanto, é um dia só de imersão profunda nas áreas que você tem sentido que não tá bom, que você não está conseguindo romper barreira, mas que eu tenho certeza que em 2023 esse cenário vai mudar na sua vida. Só segue a gente, continua com a gente e, se possível, vá lá no Overflow presencial, que é um dia magnífico. Vamos tratar de 4 estações, né? Sim. Agora, eu me lembro que teve um rapazinho que trabalhou na nossa área da recepção, né? E ele trabalhava na nossa empresa, né? E foi legal porque, assim, eu cheguei pra ele e falei assim, ele já tinha trabalhado comigo em outras empresas, né? E eu falei assim, olha, eu vou precisar de você nesse dia e tal, pra trabalhar na recepção. Não, tudo bem e tal. Ou seja, pra trabalhar comigo, né? A pessoa que, ela tem que servir, se ela não servir, ela não serve pra trabalhar comigo. Entendeu? Então, assim, aí eu me lembro que o Rafa falou assim, caramba, é legal, isso é bacana, como é que você consegue fazer isso? Eu falei assim, se não servir, não serve para trabalhar, né? A gente tem que estar ali dando a mão o tempo todo um pro outro, né? Se eu tô sempre servindo ao próximo, o que eu posso fazer, né? Tô sempre ali tentando servir ao próximo de alguma maneira, né? Por que não o outro? Por que não fulano? Não existe isso, sabe? Então, é quebrar realmente esse tipo de barreira de achar assim, não, agora eu sou letrado, sou estudado, sou isso, aquilo, não faço isso aqui não faz parte de mim. Pois é, aí é nesse momento que você perde grandes oportunidades da sua vida. Aplausos para ela. Tem mais alguma coisa? Amor, temos sim. Eu quero pontuar sobre resultados. A gente falou sobre o princípio da honra. Honrar pai e mãe, que é um princípio elementar, básico e necessário com promessa. Você vai atingir
dias longos, para que você alcance dias longos. Olha só, não adianta você ter muita idade e você não ter qualidade, ficar acamado e ficar deficiente por algum motivo na trajetória da vida. Isso pode acontecer? Pode. Isso é consequência de fato disso? Não necessariamente, mas pode ser se você assim o praticar. Mas você ter vida de qualidade. E eu vou falar sobre um que eu acreditei numa palavra, Mateus 6,33, que é de busca, mas eu não vou falar sobre isso, que eu nunca vou esquecer disso. Mas, por exemplo, é uma promessa condicionada, Isaías 1,19. Se quiserdes, a gente falou na introdução, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Às vezes a gente passa batido sobre esse texto, porque às vezes a gente está acostumado a ouvir o pregador pregar e não você ler Bíblia. E ultimamente a gente pode pegar, às vezes, o pregador sempre tendo uma referência bíblica, mesmo que tenha uma hermenêutica, mesmo que seja um expositor, ou seja, um sermão expositivo, ele direciona para algum momento da vida da sociedade. Mas aqui, quando você lê Bíblia, você não pensa na vida da sociedade, você pensa na sua vida. É Deus se revelando a você. E certa vez eu já conheci esse versículo, mas esse versículo eu falei o seguinte: Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Ponto. Aí você entende o seguinte, cara, se você quer comer o melhor dessa terra, tem uma condição, faça A e faça B. E eu pensei exatamente nisso. É a mesma coisa. Você fala assim, já viu aquelas técnicas, junte tantos reais em 30 anos, terá tantos mil, beleza. É a mesma coisa. Olha só, para eu comer o melhor dessa terra, eu quero e eu ouço. Então vira e mexe, às vezes, quando eu estou desfrutando, eu olho e agradeço a Deus, eu falo, Deus, eu quero. E eu continuo te ouvindo. Porque ouvir não é só ligar um playback e ficar ouvindo. Você prova que você ouve quando você pratica, né? Você aprendeu. Você prova que você aprendeu quando você pratica. Ou seja, ouvir é dar resultados daquilo que ele está me ensinando aqui. Então, eu quero decisão. Eu ouço a sua palavra. Eu ouço a sua direção. E por conta disso, eu pratico os princípios negociáveis contidos na palavra de Deus. Aí sim, eu vou comer o melhor dessa terra. Então, se você quer ter uma vida desfrutante, completa, e você desfrutar do melhor desta terra, não sou eu que estou falando. Se quiseres me ouvir. Então, quando a gente fala também de honrar pai e mãe, é você ouvir a palavra de Deus, você querer decidir isso. É por isso que eu falo que muitas pessoas não prosperam porque não têm princípios. Princípios eternos que constam na palavra de Deus. Você, possivelmente, que não está prosperando, é porque você não pegou o seu manual de conduta e aplicou ele na sua vida. Guarda Isaías 1,19 e comece a aplicar. Porque você assim vai ser desbloqueado e você vai comer o melhor dessa terra. Eu queria concluir soltando essa para que você seja convidado a desfrutar do melhor dessa terra, porque disso não abro mão. Sonoplastia aqui é nossa aqui. Vamos lá. E ouvir não é fácil. Oxi. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades em ouvir a palavra de Deus. Eu acho que já foi dito aqui. Só quem crê em Deus é que tem obediência. Porque obedecer a Deus é algo extremamente forte. Porque muitos são os nossos desejos carnais e da alma. Os nossos sentimentos, eles podem querer tomar as nossas ações. Né? O nosso coração, aquilo que a gente sente no momento, às vezes isso toma a nossa identidade e toma as nossas ações. Às vezes por frustrações, por problemas que a gente passa na vida, a gente quer sair de algum lugar, a gente quer fazer algo, a gente briga com o próximo, enfim, a gente faz várias coisas através da nossa vida por nossos sentimentos. E através desses sentimentos, se você não ouvir a palavra de Deus e você não obedecer a palavra de Deus, você pode estar indo por uma terra o qual Deus não quer que você vá. Talvez Ele quer que você esteja realmente aonde você está e da forma como você está. Mas para isso você tem que obedecer e ouvir a palavra de Deus. A gente está aqui num grande processo em que a gente está ouvindo vários sinais, mas foi o que eu falei com o Rafael, né? Eu não falei saio assim, daqui se não eu ouvir. não saio daqui se eu não ouvir uma ordenança direta de Deus, porque Deus sempre, eu falei isso no nosso overflow presencial,
E tudo aquilo que é falado, não só aqui, mas no Overflow presencial, são palavras proféticas para sua vida, né? E eu falei lá no Overflow, né? Eu falei o seguinte, olha, esse dia que está sendo o Overflow vai ser um dia que vai ser um marco na sua vida, vai ser uma virada de chave na sua vida. E eu ouvi bastante pessoas dando esse testemunho, né? Muita gente. Foi uma virada, porque são palavras proféticas que é lançado, e não é lançado em vão, gente. São lançadas para que realmente você faça esse romper da sua vida. E foi aquilo que eu falei lá. A minha vida toda foi com Deus me direcionando. Desde o momento que eu comecei, que eu conhecia Deus. Então foi Ele me direcionando. Mas eu só consigo essa direção desde o momento em que eu paro, ouço e obedeço. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Agora, se você pensa que é fácil, é muito bom ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Ou então, quando Deus manda você fazer algo absolutamente incoerente. Imagina Jonas. E o espera de Deus, o deserto, né? Cara, e o Jonas fala assim, eu quero que você vá lá e pregue para aquele povo. Ele fala assim, pô Deus, vou não. Vou não. E ele foi para o outro lugar, ele foi para o outro caminho. Não. Cara, porque de repente não é... Sai da zona de conforto, seu Jonas. Vá fazer o que tem que ser feito. E de repente você está indo numa direção que você está empolgadão. Eu recebi uma vez, há uma década atrás, uma proposta de um cara que está em plena decadência. Esse cara me fez uma proposta que a mensagem não tinha nada a ver com ele, porque ele era um cara de Deus, sabe? E ele me fez uma grande proposta. Cara, Deus me trouxe uma memória, assim, uma parada que eu falei assim, Deus falou, sabe o que? Assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu falei, sai Satanás do inferno, miserento. E era um pastor que falou comigo. Quando me vi aquilo no coração, eu falei, Senhor, eu entendi. Tudo bem, eu até queria, mas eu entendi. Eu vou te falar, valeu a pena cada segundo, porque seria muito problemático as consequências daquilo. Então, ouvir o que você não quer ouvir, a direção que é mais incoerente, cara, acredite, às vezes a direção que Deus te dá não é lógico, é de fé, mesmo porque você caminha pela fé, porque o justo viverá pela fé. E aí você me pergunta às vezes, mas Aline, como é que eu vou saber qual o caminho, qual a direção que eu estou seguindo? Será que são as minhas emoções que estão me levando para isso? É fácil. O que você vai fazer? Você vai orar a Deus, né? Você vai falar assim, oi? Você vai orar a Deus e vai falar o seguinte, Senhor, eu tenho vontade, eu quero me mudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você vai falar com clareza com o Senhor aquilo que você quer, aquilo que deseja o seu coração, as coisas que você está sentindo, você vai falar com Deus. E no final da oração, você vai falar assim, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Beleza, amém? Então vamos lá. Princípio da honra. Honra com promessa, honrar pai e mãe, para que seus dias sejam longos. Servidão, sirva, inclusive os seus liderados, seja servo, porque maior é quem serve, e nós estamos aqui te servindo. E agora, se quiser me ouvir, queira e ouça a direção de Deus, e venha com a gente nessa jornada. Bom, estamos encerrando. Gente, nós falamos sobre o livro? Falamos, livro, Não Mexa com a Filha do Pai... Tá lá no link da nossa bio, do Rafael e o meu, dele é Transformando Meninos em Homens, mesmo depois de adultos, tá lá no link dele também. Não deixa de adquirir esse livro, aproveita ele para comprar, para dar de presente. Enfim, é um livro que realmente vai pode ficar de fora. Olha, eu tenho recebido depoimentos incríveis dos livros, tá? E que o senhor, você que é mulher que está assistindo, dê sabedoria e discernimento para que você presenteie seu marido. Porque não está nada tão bom que não possa estar melhor, principalmente seguindo princípios. Esse é um livro de princípios, tá bom? E é isso, gente. Acabou mais um Overflowcast. Mais um Overflowcast chega ao final. Eu sei que você ficou muito triste, mas olha, não deixa de comentar aqui. Diga qual o próximo tema, qual é aquilo que tá, né, queimando no seu coração para que a gente compartilhe aqui com vocês, que pra gente vai ser uma maior gratidão e a gente fica muito feliz em fazer esse programa para você. Um abraço. Grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau.